you with your lips so tender. My heart was captured, my soul surrendered. Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, ele que é cantor, dublador, grande artista, o rei do México, Daniel Boaventura. Bom dia, Fala, Dani, velho. como Bom você dia. tá? Tudo bem? Que bom estar aqui com você de novo. Mais uma vez. Saudações para os ouvintes da Rádio Band. Sou fã do programa, sou seu fã. Aliás, você mostrou uma foto aqui, a gente se conhece há no mínimo o quê? 12 anos? Tem tempo. Tem tempo, acompanhei Evita, My Fair Lady, enfim, todos os musicais Então, mais de 12 anos, que você fez. A gente vai falar sobre tudo isso aqui, porque o Daniel Boaventura está aqui nos nossos estúdios para dividir as novidades da carreira. Tem musical em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Renault Família Adams. Tem um show muito bacana em homenagem ao Dia das Mães, no Rio, em São Paulo. Primeiro São Paulo, dia 6 de maio, depois 7 no Rio de Janeiro. Apresentações no Brasil, no exterior. Há pouco você esteve no México para uma grande turnê lá. Muitos projetos, ainda bem, né, Dani? Isso, querido, isso. Voltando com tudo. Que bom. Ô Dani, a sua vida e sua carreira ela se mistura entre Salvador, Pensilvânia e São Paulo, não é? Isso, mais recentemente Rússia e México. Mas sim, fui criado na Pensilvânia, nos Estados Unidos, final de 78 até 81, você não era nascido. E depois Salvador um período, e aí aos 24 anos, 25, eu migrei para o eixo Rio-São Paulo. Você é nascido mesmo em Salvador, sou soteropolitano, nascido, criado. Tenho Dendê nas veias. O Dendê e a música também, né? Afinal de contas, é uma cidade que tem no DNA a música, a festa, as festas populares, né? Salvador eu não sei explicar o que é Salvador. Assim, é uma mescla cultural, é um povo de uma hospitalidade incrível, é um jeito diferente de ser o baiano, que eu tenho muito orgulho de pertencer a esse clã. Mas há muitos anos sua base é em São Paulo. Exatamente. Eu vim para São Paulo definitivamente em 2003. Definitivamente, né? Porque eu fiquei em cartaz aqui durante um ano com o musical Os Cafajestes. Fez muito sucesso na época, em 94, 95. Eu fiquei até 98. E eu vim para cá em 95. Fiquei um ano em cartaz. Mas aí eu fui fazer a temporada também no Rio de Janeiro. Mas em 2002, 2003 eu resolvi vir para São Paulo de uma vez, já que o mercado de musicais estava crescendo muito e estava migrando para cá. Acho que o primeiro convite que eu tive para vir para cá foi o Vitor Vitória, que eu fiz ao lado de Marília Pêra, Drica Moraes, Léo Jaime, produção do Jorge Tacla. E eu senti que aqui o terreno era fértil. A sua passagem pela Pensilvânia, você tinha que idade? Você é filho de professores, não é? Isso. Eu fui lá com 8 anos. E meu pai era professor, era mestre em educação. E foi fazer o doutorado dele na Penn State University, onde ele acabou ganhando o título de alumni. Ele se destacou entre todos os estudantes. E aí ele levou a família inteira. Tinha aquela bolsa da CAPES, né? Então fomos eu, meu pai, minha mãe, meu irmão caçula e minha irmã. E lá morei. Estudei em escola pública. Eu adorava aquilo ali. Foi uma época mágica, né? Final da década de 70. Então, o cinema com American Zoetrope estava estourando. Então, você viu pela primeira vez o Tubarão, Star Wars, né? Vivenciava aquela coisa toda. Para uma criança, era um mundo espetacular, né? Ô Daniel, sua formação, então, é cultural mesmo, sua influência também foi americana? Forte, muito forte. Eu descobri rock nos Estados Unidos quando era jovem. Na escola tinha uma abertura para desenho. Eu desenhava bastante, eu participava de projetos teatrais. Claro, tudo alicerçado com estudo. Comecei a estudar trombone lá na escola com 9 ou 10 anos. Trombone esse que depois eu vendi para passar para o instrumento de sopro e para estudar canto. Mas a base, eu acho que a influência básica foi lá. Eu acho que a música sempre esteve muito forte em mim, desde sempre, eu acho. Meu pai sempre colocava música erudita em casa, deixava rolando na vitrola. E isso acaba, acho que, entrando na gente por osmose. E o resto foi a influência de viver em outros países, ter contatos com outras culturas. Você sempre teve então também, né? Acho que a vocação artística, né? O seu pai acho que sabia também desde sempre
que você seria e seguiria essa carreira, porque você chegou a fazer três faculdades, 3 cursos, não foi? Fez publicidade. Foi. Administração, propaganda e marketing e RP. Até raspou a cabeça, né? Não foi? Rasparam. Rasparam. Eu me lembro que eu cheguei pro meu pai, estava no escritório trabalhando. Foi engraçado essa história. Eu cheguei, eu tinha 17, 18 anos. Eu falei, pai, eu passei no vestibular para administração. Ele estava trabalhando, olhou para mim e fez, ok. Continuou trabalhando. Acho que ele sabia, não demonstrou nenhuma, como é que se diz, nenhuma reação. Ele era um educador de grande capacidade. Eu acho que ele percebeu ali que isso não ia vingar. Então, simultaneamente, sempre com os projetos, sempre com a faculdade, eu participava de projetos com bandas, projetos teatrais, estreiei no palco profissionalmente com teatro em 91, ou seja, ano passado completei 30 anos de carreira oficial e desde então não larguei mais. Eu apostei mesmo, eu tranquei as faculdades em 94 e vim para o Rio, São Paulo. Nos Estados Unidos você teve alguma experiência assim, artística, musical? Porque você veio montar banda em Salvador. Só em Salvador que eu participei de bandas. Nos Estados Unidos eu era muito pequeno, eu tinha 8, 9 anos, então, como eu falei, eu participava de grupos de desenho ou ligados a alguma questão artística e fiz uma peça no palco, mas era algo completamente despretensioso. Então, mas acho que ali foi onde a coisa começou a ser gerada. Ali onde eu tive que me defender, sabe? Criar noção de mundo. Acho que naquela época, década de 80, muito diferente do que é hoje. A gente não tinha tantos recursos a criança não tinha tantos recursos para se distrair, né? Então a gente acho que vivenciava mais a realidade e não o metaverso como hoje. Então, sabe, eu pegava meu ônibus amarelo para ir para a escola, de vez em quando tinha uma briga, de vez em quando, sabe? Então tinha essa coisa para vivenciar. Ao voltar para o Brasil, aí já era discriminado ao contrário. Já era o americano que vinha para o Brasil, então no meu colégio sofria bullying, tinha que encarar. Então é normal, faz parte da educação, da vida, e isso só me ajudou, só me fez crescer. Tinha muito sotaque, Dani, misturado aí americano, inglês com o baiano. Na realidade, isso é bom, né? O baiano inglês. Na realidade, não. Algumas palavras eu tinha esquecido, mas o sotaque ficou neutro, mas eu esquecia algumas palavras em português. Eu me lembro que eu cursava um curso de inglês em Salvador, e eu tinha 12 anos, meus colegas tinham 17, 18, e os caras ficavam revoltados com isso, né? Então, mais uma vez, essa questão de tentar me impor ainda pré-adolescente, mas aos poucos eu fui me adaptando e tive até que repetir qual foi? Eu tive que repetir alguma série para adaptação, mas fazia parte, normal. Eu tinha muita falta dos Estados Unidos naquela época, porque era tudo era tudo muito fácil lá, naquela época, volto a dizer, década de 80. Hoje em dia a história é diferente. Ô Dani, a gente sabe a televisão, a projeção que tem a televisão, né, o alcance que ela tem, e na sua carreira a gente vai falar dos papéis marcantes na TV. Mas para você a música sempre tocou de uma forma diferente. A sua carreira começa mesmo pela música, né? Sim, definitivamente. Eu comecei como cantor. Fui fazer aula de canto tarde, eu diria tarde, aos 24 anos, 23 anos, com a minha querida professora Elíbia, lá de Salvador, e depois com a sua filha, Ana Paula. O método era um método lírico, né, que era o método que eu tinha acesso lá na Bahia. A primeira vez que eu tive ela com speech level singing foi com o Cícero Alves Filho, também, que é um maestro, professor lá de Salvador. Foi a primeira vez que eu tive esse contato, também aos 24, 23. Mas agora eu esqueci sua pergunta, porque a história da mãe, meu cérebro não funciona. Qual foi a pergunta? Não, a gente estava falando, né, da projeção da televisão, porque você fez papéis marcantes, muita gente aqui mandando mensagem falando grande ator, mas a sua carreira começa mesmo pela música. Então, começou realmente pela música, perdão, fugi completamente ao fio da meada. Mas sempre a ideia de participar de bandas, meu colégio, o Colégio Antônio Vieira, o colégio jesuíta, ele enfatizava os festivais intercolegiais, os festivais internos, e então isso para nós, ter essa ideia de competição positiva e a noção de palco, né, com 17, 16 anos, era muito importante. Sempre uma coisa paralela
ao estudo, mas realmente eu me encontrei ali. A primeira vez que eu subi no palco de maneira experimental para esses festivais foi aos 15 anos. E eu não sabia que eu podia fazer isso, eu sempre fui muito tímido. Mas depois que eu senti a plateia pela primeira vez, depois que eu senti a ideia de estar à frente de uma banda, de um ensemble, e ter que usar a voz, foi, acho que, mal sabia eu que aquilo ia virar um vício. Era muito cativante para mim. Você ainda é tímido, Dani? Eu acho que nossa família, nós somos tímidos, acho que os Boaventura são mais quietos, mas eu acho que encontrei na arte uma maneira de me expressar, de me colocar no mundo, e isso me ajuda. E também vice-versa, a experiência de me defender no palco com os mais diferentes estilos de peças musicais, que seja, eu consegui converter isso para o meu... Claro, uma coisa influencia a outra, para o lidar na vida, uma coisa encoraja a outra. Mas eu acho que no fundo eu sou tímido mesmo. Ô Dani, falar o seguinte, você falou que comemorou 30 anos de carreira como um todo. E como cantor, se lançando mesmo como cantor, 10 anos, não é? 11 anos? 2000... hoje em dia todos os anos tem que fazer um quote, porque tem que tirar 2 anos, né? 20 e 21, não sei o que foi aquilo. Ninguém sabe. Mas sim... É verdade, não, terrível. Pô, tem série em canal de stream falando de eu odeio 2020, eu odeio 2021, sei lá. Mas sim, eu acho que eu completei 10 anos de carreira como cantor, há alguns anos atrás, poucos anos. Depois de tantos anos de carreira, com diferentes papéis aí, um multiartista, tá no cinema, tá na televisão, no teatro musical, em dublagens também. Você acha que hoje você tem, e até também tendo uma vertente musical, explorando mais essa vertente musical com os shows todos, você acha que hoje você tem o reconhecimento também como cantor, assim como é o de ator, Dani? Eu não sei, Dani, não. Eu acho que sim, eu acho que às vezes vou abastecer no posto de gasolina e é o ator, mas ele também canta. Eu acho esse tipo de reação, eu acho interessante, porque eu trabalhei na Globo, entrei na Globo em 97, acho que foi com Hilda Furacão que eu estrei na Globo. E enfim, depois disso fiz novelas em todos os horários, 6, 7, 8, séries, Tapas e Beijos, enfim, Malhação também foi também importante. Então a imagem que fica, né, principalmente um veículo como foi a Globo, é muito forte. As pessoas até hoje me encontram na rua, me chamam de professor Adriano ou PC, e isso é muito bacana. Entretanto, você mesclar com a ideia de cantor, eu acho que é um pouco complexa, porque a imagem do ator que fez enfim, na época acho que a Globo tinha um share de 85%, 90%. Então é difícil você tirar essa imagem da outra. Mas hoje em dia eu sinto que sim, está tendo as pessoas me reconhecem como cantor. Mas isso é mais forte lá fora. No México, realmente, eu sou conhecido como cantor, efetivamente. E engraçado, o approach é diferente. E também tem uma questão, não é, Daniel, que é a do preconceito com atores que cantam, não é? E hoje a gente vê o que eles chamam de globais nos musicais, né? Você sentiu algum preconceito, alguma dificuldade quando você lançou essa carreira como ator? Ou quando você fez o seu primeiro grande musical? É o cara da Globo, é o cara que está na televisão. Você sentiu isso? Olha, na seara de musicais foi muito engraçado, porque o primeiro papel que eu fiz, que foi o Gaston, em A Bela e a Fera, que teve eu vou dizer, como é que eu posso colocar isso, uma aceitação muito forte. As pessoas, era praticamente não, praticamente não, a gente tinha lotação máxima, 1.600 lugares, no então Teatro Abril, 7, 8 vezes por semana, que as pessoas me conheceram como Gaston, que foi um papel muito, acho que me colocou no mercado, efetivamente, de musicais no Brasil, em São Paulo, né? E no início, isso era 2002, Dani. No início as pessoas iam falar comigo e algumas achavam que a gente dublava.
Eu falei, não, é tudo cantado na hora mesmo. Inclusive, hoje é domingo, segunda sessão, eu estou quase afônico por causa disso, pela exaustão. Mas eu acho que... Como é que eu posso colocar? A experiência em musicais foi muito importante para mim, muito forte. Me posicione sua pergunta mais uma vez, só para eu me localizar. Se você sentiu alguma dificuldade, assim, algum preconceito, né? É o ator que Na época eu lembro que eu estava fazendo uma novela no SBT e eu pedi licença porque iam ter um espaço de 7 cenas para eu gravar e fui a Anguera, isso, a Anguera, né? Isso, o SBT fica lá SBT na Anguera. E eu saí correndo, consegui um carro da produção na época, fui correndo fazer o teste para Gaston. Falei, olha, eu tenho exatamente 30 minutos. Eu me lembro que eu subi, passei a escada assim, subindo, tive que passar na frente de todo mundo porque eu só tinha esse tempo e queriam que eu fizesse o teste. Então eu senti ali um olhar de competição dos colegas que estavam fazendo. Tinha muita gente fazendo o teste naquela época pra Bela e a Fera. E ali foi a primeira vez que eu senti uma certa competição, olhando assim, é ator de televisão fazendo teste, enfim. Eu já fazia teatro há 12 anos ali, então já tinha uma certa experiência. Com relação à discriminação, entre aspas, do fato de ser um ator, de novo, entre aspas, fazendo o papel querendo ser cantor, acho que uma vez que eu fui para um médico, um endocrinologista, eu tinha acabado de lançar meu primeiro CD, foi o Song For You, pela Sony Music, na época minha gravadora. E a gente estava batendo papo, aquele papo antes da consulta. Ele falou, você canta? Você canta? Eu sou cantor. Também sou cantor, sou barítono. Eu falei, tá. Um ator que canta, né? Falei, eu sou cantor, eu sou artista. Com muito orgulho, mas não tem problema. Um dia você vai conhecer. Bom, para poupar aqui a voz do Daniel Boaventura, que tem sessão, tem Família Addams para fazer no Teatro Renault. Tem ouvinte aqui perguntando, 8 vezes por semana? Porque tem as dobradinhas, né? Quinta, sexta, dobradinha nos... Na verdade, hoje em dia é muito difícil fazer 7, 8 sessões, até por uma questão mercadológica. Mas, por exemplo, em Addams, a gente está fazendo 2 sessões no sábado, 2 no domingo, e quinta e sexta, são 6 sessões por semana. A gente vai mesclando aqui esse bate-papo, muitas histórias, né? A vida e carreira de Daniel Boaventura, claro, muita música. Vamos colocar uma aqui que fez muito sucesso. It's a little bit funny, this feeling inside, not one of those who can easily hide. Don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. I was a sculpture, then again, no, oh man. Sitting making potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do, baby. My gift is my song, girl. This one's for you. And you can tell everybody this is a song. The words may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, that I put down in words. Ouvintes virando a cadeira aqui para Daniel Boaventura, mandando palminhas aqui no nosso chat do YouTube. Daniel Boaventura está ao vivo aqui no estúdio, então você que acompanha essa entrevista, essa conversa aqui com o Daniel, pode também vê-lo. Estamos ao vivo em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O que tem de fã-clube aqui, pessoal da Itália está aqui, pessoal do fã-clube Daniel Boaventura FC São Paulo, a Débora. Sim, a também Débora mandou mensagens para cá. Michigan também está aqui. Good morning, Daniels. Mandou um good morning aqui. Quem mais? Tem aqui a Helenita Ribeiro,
a Maria Fátima, a Cristina Lobo, Keila Machado, a Donatella Matei também. Donatella é do fã-clube da Itália. Exatamente. Buongiorno, Donatella. Abaixar aqui a caixa de som, vamos lá, pronto, tá dando microfonia, né? Opa. Pronto, abaixei aqui. A Giulia Guidetti também, acho que é da Itália, porque ela tá escrevendo em italiano aqui, sono presente, olha só. Buongiorno, grazie mille. A Cida Luz, a Maria Fátima, Isabel Anjos, muita gente participando aqui, sintonizando, acompanhando o Daniel Boaventura. Ô Dani, com tantos musicais no currículo musicais da Broadway, grandes produções, como a gente falou, Peter Pan, Evita, My Fair Lady, A Bela e a Fera, Chicago, Vitor Vitória, o Sunset Boulevard. Você sabe que aquela produção era lindíssima, era belíssimo aquele musical. Não sei se o Brasil estava preparado para Sunset Boulevard. Existia, né, um refinamento ali naquela produção. Mas eu sei, a família Adams também, você fez a primeira montagem em 2012, retorna agora também ao lado da Marisa Hort. Mas eu sei que você guarda os Cafajestes no seu coração com muito carinho. Essa produção que começou em Salvador, depois vocês rodaram, trouxeram aqui para São Paulo para sentir também o terreno de musicais, como iria funcionar o mercado aqui, né? Deixa eu falar uma coisa aqui rápida. Olha, é raro, eu já fui entrevistado muito. Não é puxando o seu saco não, Dani. Mas poucas vezes eu vejo um jornalista, *apresentador, *âncora tão bem informado como o Danilo. É impressionante, bicho. Muito obrigado. Muito obrigado. Irmão, o Cafajestes foi muito importante, porque direção do Fernando Guerreiro, texto da Aninha Franco, o elenco era singular, Oswaldo Mil, Fábio Lago, nosso querido e saudoso Jorge Vacilatos, que nos deixou ano passado, e assim, produção da Helena Pedroso, da Edna Pereira, quer dizer, foi uma coisa artesanal, foi montada do zero, ninguém esperava o que podia acontecer, confundiam, achava que podia ser relacionado com filme, não tem absolutamente nada a ver com filme, o filme é um clássico da cinematografia brasileira, mas era nada mais, nada menos do que 4 homens contando histórias machistas. Hoje acho que a gente seria apedrejado em cena, o que seria uma bobagem ser apedrejado por isso. Tinham algumas mulheres que ficavam revoltadas, saíam no meio, poucas, mas era pilhéria, era brincadeira. E intercalados, esses dizeres machistas eram intercalados com o cancioneiro, na sua maioria, do popular brasileiro, a música popular brasileira. Então era uma sensação, era muito bacana. A gente lotou desde o primeiro dia até o último, ficamos 4 anos em cartaz. Então foi uma escola trabalhar com esses colegas, fazer esse teatro musical improvisado. A gente cantava com microfone de bastão. O playback era gravado, era praticamente um cabaretier. O palco foi construído, foi patrocinado por uma madeireira, um palco de, sei lá, 6,5 por 4. O George era pesado, o gel era grande, então quando ele pulava muito forte, as antenas de luz que ficavam no palco balançavam, o que era um efeito, era o nosso efeito de luz. Então era muito bacana, eu lembro com muito saudosismo. Mas um saudosismo positivo. E foi isso que nos trouxe para o Eixo Rio-São Paulo. Como você mesmo disse, arriscamos o Eixo Rio. A gente achava que ia ficar em cartaz 2 meses. Ficamos em cartaz 2 anos. E basicamente terminou porque eu tive que sair do projeto e outros colegas também migraram para outras coisas. E foi a época que os baianos começaram a migrar para cá, né? O Wagner, o Lázaro, o meu querido Vladimir Brista. Então foi uma época muito fértil, final da década de 90. E foi onde tudo começou, que deu experiência, que deu a cancha, que deu a inteligência cênica, poder se virar na hora, improvisar. Às vezes, eu lembro uma vez que a gente estava fazendo uma temporada no Guarujá, e o nosso operador de som, alguém esbarrou no CD, era um CD que tinha gravado o playback do instrumental e a coreografia, tudo feito em cima do CD. Alguém bateu no CD, o CD ficou repetindo a mesma parte. E a gente não sei o que a gente fez, a gente teve que fazer um movimento específico na hora. Enfim, foi muito bacana você lembrar dessa fase dos Cafajestes. E ganharam um prêmio importante também, né? Um prêmio Sharp na época, de melhor musical na época, a gente ganhou em 95. Ninguém esperava também, foi muito bacana. Depois do Cafajestes, que te abriu muitas portas mesmo, você recebeu o convite para fazer Hilda Furacão em 97. E no ano seguinte, acho que teve até, ou em 99, 98, teve até uma novela aqui na Band, não foi? Uma minissérie na Band? Cara, eu fiz sim. Eu fiz o Santo de Casa, que era a versão brasileira do Who's the Boss.
que nos Estados Unidos era feito pelo Tony Danza. Aqui eu fazia o papel do Tony Danza brasileiro. Tinha a Regina Remensos no elenco protagonizando. Tinha Ana Lúcia Torre, fenomenal. E foi muito bacana. Foi um período... Caroline Figueiredo era uma menina, né? Ela fazia parte hoje em dia já é uma mulher madura. Nossa, 99 isso aí. Ô Dani, você acha que as coisas foram acontecendo assim na sua carreira de uma forma muito natural, muito orgânica? Sim. Porque eu me lembro de uma vez você falando que nunca sonhou em ser uma grande estrela de musicais e seguir essa carreira mesmo. É claro, a carreira artística, mas não se tornar mesmo o nome que você é. Não procurou a televisão de forma direta, no começo até era tímido mesmo. Você acha que as coisas foram surgindo de uma forma muito natural e orgânica para você? Foi, acho que muito natural, muito... O empresário costumava dizer, quando a gente começou a trabalhar junto em música, era slow burning, uma queima lenta, né? Agora eu tô com pressa. Mas sim, foi muito orgânico, muito natural. Inclusive a própria maneira que escolhi por montar a estratégia de fonográfica, né? Foi como a gente chama old school. Né? A própria forma que eu fui trabalhado no México foi old school. Os mexicanos me conheceram através... Porque o então diretor da Sony México, Manuel Cuevas, escolheu por colocar um dos meus DVDs nas telas de TV, como se fazia aqui no Brasil, na extinta FINAC, infelizmente. E nas grandes lojas de departamento ficava o meu vídeo rolando e eles testaram, né? Os transeuntes passavam, se eles olharem, perguntarem para o vendedor quem é o cantor, uma ou duas vezes já é bom. E o telefone tocou muito. Muitas pessoas perguntaram quem é esse cantor, e assim começou o projeto no México. Então foi de uma maneira muito old-fashioned, eu acho, e eu gosto disso, porque é orgânico. É como ter seguidor orgânico nas redes sociais. Você sente realmente o resultado, né? E é genuíno. E você sente isso na frequência do teatro, com o público. Eu gosto dessa maneira... não tão rápida, porém sólida e bem eixada. E não visar efetivamente o sucesso, entre aspas, ou visar o resultado, mas fazer o trabalho de maneira quase como uma carpintaria, fazer o trabalho da melhor forma possível, esperar o resultado verdadeiro, né? E isso vai dar, creio eu, longevidade. E saber que tudo é realmente momentâneo. Como diz o De Niro e o Tom Hanks que viram na entrevista, this too shall pass. Isso vai passar. Você tá bom? Você tá feliz? Não se preocupe, isso vai passar. Tá triste? Tá mal? Isso vai passar. É tudo passageiro, é tudo cíclico. Em todos os ramos, não só da arte. Eu sei que você é muito pé no chão também, até na criação das meninas também, né? Sempre pautando que apesar de estar ali na televisão... Eu tento, porque adoro... Uma tá na adolescência, a outra tá dos 18 para os 19. Meu irmão, agora eu vejo como é difícil a coisa. Não tenho muito poder, não. Mas eu tento. Elas acompanham muito, Dani? Elas não dão essa... eu acho que elas gostam do pai. Mas assim, é o pai, né? Fazer o quê? Pai, vai lá. Ontem mesmo, minha mãe tá aqui. Minha mãe veio me visitar com minha irmã, minhas sobrinhas. E foram assistir ao espetáculo ontem. Eu falei, vocês querem ir, Joana, Isabela? Não, pai, a gente vai ficar aqui. Depois a gente se fala. Então, para elas é natural e faz parte, entendeu? Fazer o quê? Eu vou falar, me amem, porque eu sou ator. Amem-me, não tem isso. E é normal, acho que isso ajuda a manter o pé no chão, né? O dia a dia. Olha, o Daniel deu uma pincelada aí por esse sucesso, um fenômeno mesmo no México. Vou trocar aqui um trechinho de uma parceria, de uma dobradinha com um artista, e a gente vai detalhar. Quero saber detalhes aí desse sucesso que o Dani faz no México, mas antes vamos ouvir aqui. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me, perhaps. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando.
for me. Perhaps, perhaps, perhaps. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, siempre me respondes quizás, quizás, quizás. A million times I've asked you, and then Sucesso e reconhecimento no Brasil, claro, fruto do seu trabalho, do seu talento, da sua exposição, né? A gente tá falando que você começou mesmo a sua carreira na música, depois teve a televisão, acho que foi em Passione que você conseguiu mostrar para todo mundo que você cantava, né? Era um Graças policial, ao Silvio de Abreu, querido Silvio de policial Abreu. infiltrado lá, né? Mas daí você vira uma estrela no México, shows todos esgotados, recebido por milhares de pessoas ali no aeroporto, notícia na mídia. E eu tô falando isso não que não seja um justo merecimento e reconhecimento do seu trabalho, mas é que fazer sucesso no México é muito difícil. O mercado musical lá é muito disputado. E o México também tem por tradição grandes cantores, homens, né, Daniel? E aí você vai lá e conquista desde 2016, que você faz shows todos os anos e passa por mais de 10 cidades, faz 10 shows todos os anos, não é isso? Eu fui pela primeira vez no México em 2015, justamente com esse projeto que a gente estava falando agora há pouco, desse DVD que eu gravei no Rio de Janeiro em dezembro de 2014. E aí realmente começaram a prospectar o México. O México demonstrou interesse. A Sony Brasil enviou o primeiro DVD para a cidade do México e lá a direção da Sony México, que eu não era contratado, começou a divulgar esse trabalho por acreditar no projeto. E um trabalho excepcional da Sony Music Brasil na época. E assim comecei a fazer pequenos shows lá e de cara, Dani, eu senti uma identificação muito grande com o público. Desde o primeiro show que eu fiz, que foi um teatro pequeno, 700 lugares, Lunário del Auditorio. Isso é engraçado, porque ficava anexo ao Auditório Nacional, que é a casa de espetáculo mais importante em termos de venda de boletos de ingresso, é a que mais vende no mundo. Mais do que o Carnegie Hall, mais do que o Royal Albert Hall, estão 10 mil lugares. Me levaram para conhecer. Eu olhei aquilo e falei, cara, 10 mil lugares. Que coisa louca. Fechado assim. Quem sabe um dia. Isso foi 2015. E desde então, o trabalho, como eu te falei, old school, né? Tentando conquistar o público aos poucos. Arriscamos no final de 2015 o Metropolitan, um teatro muito forte lá, 3 mil lugares, e deu super certo. Então foi uma coisa realmente criada com uma parceria muito grande, depois com a minha agência de lá, a PMR Producciones, que também trabalhou Julio Iglesias, Fonzi, e isso foi sendo amadurecido lá. Em 2017, surgiu a oportunidade de gravar o terceiro DVD, e tinha que ser um DVD internacional, e escolhi o México, sem dúvida. 3 semanas antes, aconteceram os terremotos do México, não sei se você lembra, em 2017. Não sabíamos se devia ter ou não a gravação ou show. Cancelamos as divulgações em TV por respeito. E mesmo assim decidi, olha, tem que ter esse show, tem que ter nem que seja para alívio, nem que dê 500 pagantes, 200 pagantes. E era uma gravação de DVD, então tinha que ter gente. E deu certo, todos os ingressos foram vendidos e uma emoção sem par, a aceitação que o México teve comigo foi muito risco, muito trabalho, como você mesmo disse, o mercado mexicano é a porta de entrada para qualquer artista latino-americano conseguir ou ter uma oportunidade no mercado internacional efetivo, que seja Estados Unidos, Europa, e eles me receberam com muito carinho, com muita atenção e obviamente demonstrei todo o respeito por aquele país e foi genial. O DVD deu muito certo, ficou 6 meses em primeiro lugar da World Music, lá no Billboard, Billboard não, na categoria World Music.
E assim começou. A partir daí veio Rússia e continuei ainda investindo no México até hoje. E a sua estreia no Auditório Nacional? Que finalmente aconteceu esse ano. Era para ter acontecido em 2020, o ano que não existiu. E aconteceu. O Auditório Nacional eu fiz agora, recentemente, 8 de abril, esgotado, sabe? E você falou dos Estados Unidos, tinha gente de Ohio, de Londres, de Nova York. Uma moça, uma mulher de Ohio tatuou meu nome no antebraço dela, Daniel do Rego Boaventura, 19 de maio de 1970. Quase que eu falo, você não botou meu tipo sanguíneo? Mas muito bacana. E a emoção de cantar no meio daquele público, 10 mil pessoas, foi outro momento que o México me deu assim de presente. E agora outros convites estão surgindo e tentando organizar, né, com a família Adams, que é a experiência, acho que a experiência teatral uma das mais gratificantes, mais recentes na minha vida. Voltar a trabalhar com Marisa Hort é um deleite, é um prazer inenarrável. Eu aconselho vocês a sempre fazer um musical com uma peça com Marisa Hort, que faz bem ao espírito. E é isso. Ô, Dani, a gente vai falar, claro, de Família Adams, né? Mas só para ainda continuar no México, o setlist é o mesmo? Você adapta o show para o público mexicano? É o mesmo que você apresenta aqui no Brasil? Como que você divide aí? A base é o mesmo setlist. Já tem músicas que eu não consigo, nem devo tirar do repertório. A regravação que eu fiz de Hello Detroit, que até então só tinha sido feita pelo querido Sammy Davis Jr. New York. My Way, tem aqueles clássicos, You're the First, as músicas disco da década de 70 e 80 que foram mais uma vez revisitadas. Tem algumas que não podem sair, mas é claro que de lá para cá estudei espanhol, os clássicos em espanhol como Bésame Mucho, La Barca, Coração Espinado e outros que surgirão ainda, agora fazem parte. E percebendo o que o público reage, percebendo como o público reage, sim, o repertório é um pouco modificado, mas mantém-se o mesmo, perdão. Agora, para o final do ano, que eu já tenho outra data no Auditório Nacional, dia 7 de dezembro, e outras datas também, eu quero colocar outras músicas, eu quero refazer esse repertório, porque algumas coisas realmente já estou tocando muito. Mas basicamente o repertório ele tem pequenas alterações. Que isso? Exatamente. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Ao som de Daniel Boaventura, mandar beijos e abraços. Amélia Faria, Rodrigo Cesarim, o Donatella Mateia, Cláudia Garza, buenos dias, amigos. A Lisete Hernandes, abraços para Dani, de Monterrey, no México, do fã-clube. Bom dia, amiguitas. Saludos. Olha só, a Dani também mandou mensagem. Cida Luzumira, Pasquale Neto, Luiz Carlos, a Kátia, a Lisete, o Danilo Oliveira, entrevista que agrega. Quem mais está aqui também conosco? Gabriete Landers, também Hermoso Cabaleiro, Daniel Boaventura. Graças, meu amor. A Cristina. E tem mensagens de áudio também, não é? Fãs do Daniel Boaventura que já se manifestam aqui. Vamos ouvir a primeira. Bom dia, Danilo. É José Carlos, médico da Aclimação de São Paulo. Mais um super programa. Você está em outro patamar como jornalista, pesquisador, entrevistador e etc.
Daniel Boaventura, onde você foi buscar, Daniel? Grande ver você novamente aí na mídia, viu? Muito sucesso, parabéns por tudo que você já fez e sei que pode fazer ainda. Estamos aqui também como seu fã. Grande abraço, Danilo, super sucesso. Bom dia. Danilo, eu concordo plenamente com o Daniel quando ele diz que nunca viu um entrevistador tão bem informado. É admirável como você entrevista bem e demonstra conhecimento sobre todos os assuntos que os entrevistados vão tratar. Sempre com perguntas pertinentes, sempre com intervenções perfeitas. E para nós ouvintes, isso é absolutamente admirável. Parabéns a você, parabéns ao Daniel. Neuza, Praia Grande. Obrigado, Neuza. Um beijo. Obrigado mesmo pelo carinho. Tô falando, realmente. Danilo, parabéns. Esse Daniel é um verdadeiro artista. Que voz, que interpretação. Eu já ouvi no palco. É realmente algo que parece que chega ao divino. Muito obrigada por essa, eu estou emocionada. Muito obrigada por essa oportunidade nesse sábado. Olha, está muito gostoso. Parabéns, parabéns. Um abraço. Muitas mensagens de carinho aí pro Daniel Boaventura, muitas perguntas também aqui. Quero fazer uma dupla com o Danilo agora. Vamos, opa! Olha, tem uma aqui, Daniel, faz uma pergunta para você. Bom dia, aqui é Fabiano de São Paulo. Eu gostaria de saber quando o Daniel vai fazer a voz do Fantasma da Ópera em português em São Paulo. Obrigado. Bom dia, meu amigo. Fantasma que tivemos aí, Saulo Vasconcelos. Maravilhoso. E depois Thiago Arancan. Thiago Arancan, excelentes vozes, excelentes vozes. Eu agradeço a colocação. Engraçado, às vezes muitos acham que eu fiz o Fantasma. Não, adorei você no Fantasma. Não, gente, infelizmente eu não fiz o Fantasma. Eu me lembro que eu fui fazer o teste pro Fantasma, não sei se acho que foi pro segundo, e eu tava afônico, mas mesmo assim eu fui fazer o teste. Aí eu falei, bom, eu vou tentar ganhar esse pessoal pela emoção. Aí eu fiz assim, sabe quando você tá sem harmônico, sem nada? Eu tentei fazer, mas eu falei, não vou enganar esse povo. Mas eu fiz uma cena bem dramática, assim, acho que era Music of the Night. Mas, mais do que nunca, hoje em dia eu sinto que é engraçado. Eu não achei que eu fosse fazer musical. A gente tava falando sobre a família Addams, eu achei que não ia dar pra fazer mais musical. A Mali me ligou, eu tava no México, tava em outra turnê no México, eu falei, vamos tentar. Eu quero tentar fazer. E a gente tá tentando e tá dando super certo. Assim, casa lotada, uma aceitação muito grande. Mas por que você achava isso? Eu achava o quê? Que não ia dar certo, assim, mais Por musical. causa das agendas. Por causa das agendas de show, estavam previamente assumidas. E, por exemplo, agora eu fiz essa turnê no México, fiz 5 cidades. Então eu tive que faltar uma semana, um fim de semana, 2 fins de semana praticamente. Porque eu já tinha assumido isso há 2 anos. Então eu tive preocupação com o público. Eu falei agora, inclusive, no Auditório Nacional, para servir-lhes, para servir a vocês. Eu estou a serviço do público, essa é a verdade. Porque Marisa e eu falamos, a Marisa, eles são o nosso patrão. O público é o nosso patrão. E eu penso assim também. Então eu fiquei muito preocupado da reação. É normal, muito normal na Broadway, sabe, em países, em cidades que estão acostumadas a ter musicais de longa duração, que o protagonista não possa fazer por algum motivo justificável. E o público, enfim, eu já fui assistir peças na Broadway que não estava com o protagonista que eu queria. Mas, por sorte, aconteceu, transcorreu muito bem. Nós temos understudies, nós temos substitutos que são fenomenais. O Felipe Carvalho, que faz o Gomes, é fenomenal. A Janaína Amorim, que interpreta a Mortícia na ausência da Marisa, é espetacular. Então, assim, graças a Deus está tudo fluindo. Por isso que eu quase achei que não pudesse fazer e está dando certo. Estamos
o que importa aqui é colocar a obra, é lançar a obra. E que bom que a T4F teve essa coragem, que a Almali teve, a Almali é produtora, a produtora executiva teve essa iniciativa e peitou fazer esse trabalho. Vamos conferir um trechinho aqui de Família Addams, nessa nova montagem que retorna ao palco do Teatro Renault aqui em São Paulo. Marisa Hort e Daniel Boaventura. O aroma intoxicante dos túmulos. Uma vez por ano, nos reunimos para homenagear o grande ciclo da vida e da morte. Venham, membros do nosso clã, vivos e mortos, e indecisos. E celebremos a glória que é ser um Addams. Venha, minha suculenta e voluptuosa esposa, de olhos tão negros, pele tão branca, e um decote que vai até o Rio Grande do Sul. E diga-nos o que todo Addams almeja. Trevas, dor e indizível sofrimento. Adoro quando você fala sacanagem. Pra quem é Addams e troca o dia pela noite. Pra quem é Addams e tem horror à luz do sol. Um trechinho só em cartaz no Teatro Renault até 31 de julho, né? A Família Addams. É uma segunda montagem, né? A primeira aconteceu em 2012 também com os mesmos protagonistas, o Dani e a Marisa. E agora, depois de 10 anos, né? Voltando com o mesmo personagem. Como que é voltar a interpretar o Gomes depois dessa passagem aí, hein, Dani? Uma delícia. Na época a direção foi do Gary Sachs, que era conhecido como Dr. Broadway. Ele dirigiu a gente. O Gary Sachs dirigiu o De Niro, a Meryl Streep, o Charlie Sheen em Two and a Half Men. E ele pegou a montagem americana, né, original, né, com Nathan Lane e Baby Newirth, e reduziu, e limpou, e enxugou, porque ela estava muito dilatada. Tirou quase 40 minutos e trouxe essa versão, se não me engano foi a terceira ou a quarta versão que veio para o Brasil. E o Brasil foi o primeiro país a ter essa montagem fora dos Estados Unidos. E foi também o mais exitoso. Ninguém esperava que ia ficar um ano em cartaz, lotando todo dia naquela época. Então deu super certo. Na época a produção americana era Elephant Theatre Group. E essa montagem agora, a missão, a gente comentou até isso em off, a missão era difícil, porque como é que você vai igualar ou superar um sucesso? Tem o mesmo elenco. Não é bem assim. A assinatura tinha que ser outra. A produção que existia na época, em 2012, não está mais à frente dessa produção. E a T4F, a produção executiva, teve a ideia de chamar um novo diretor, novo em todos os aspectos, novo no Brasil e novo na idade, 40 anos. O Federico Belloni, diretor italiano radicado em Milão, para dirigir com uma visão original. Foi um risco, mas saiu melhor do que a gente podia esperar. O espetáculo tá mais dinâmico, está até mais curto ainda. Então as pessoas saem do teatro com a sensação de quero mais. E não para, é uma risada a cada 30 segundos. Tem um momento também mais dramático, tem um momento mais, não digo dramático, mas que fala o coração, por lidar com o tema que é o Generation Gap, que é familiar, né? Mas as pessoas se divertem muito, cara. Às vezes é até um alívio psicológico fazer esse musical, porque dá uma... Apesar de ser um trabalho muito forte, né? Exige muito da dança, a interpretação e tudo mais. Mas a troca com o público é revigorante. Tá sendo um prazer. Dan, eu sempre falo com a Marisa sobre o timing da comédia, né? Porque Sim. A comédia é matemática, é difícil fazer comédia, não é? E mais difícil ainda quando o ator tenta colocar um caco e não funciona muitas vezes, né? Quando ele tenta ser engraçado, né? Mas como eu te disse, eu assisti em 2012, voltei agora em 2022, gostei mais dessa montagem, não é? Gostei mais dessa montagem. É uma sátira mesmo ao próprio universo dos musicais, né? Na entrada da Marisa, dando aqui uns spoilers, tem uma brincadeira com Sunset. Pode falar. Com a Chiara Sasso também, né? Eu queria falar do elenco depois, Dani. Estrelas dos musicais, tem também uma brincadeira com a Noviça Rebelde. Aliás, a cena da Chiara na mesa é uma das cenas assim mais divertidas do teatro musical, né? É hilária mesmo. E assim, ali exige também uma
um domínio vocal muito grande, porque não é tanto a questão da extensão vocal, é a maneira, é a forma que a artista interpreta aquele momento, que é muito divertido. E tem um palco em 3D, né? Ali a casa, né? Uma cenografia. Acho que a obra vocês conseguiram enxugar um pouco, apesar de longa, tem acho que 2h30. O tamanho normal de uma obra de musical. Mas ficou bem enxuto, realmente, ficou muito dinâmico. Só dizendo aqui, a casa é de verdade, tá, gente? Tem uma casa de 5 toneladas no palco, que abre, que fecha. Inclusive foi projeto do próprio Federico Belloni, o diretor. E é um personagem à parte, a casa. É muito bacana. E aquele palco também, né? O Teatro Renault, tive a oportunidade também uma vez de conhecer todo o bastidor ali, os camarins, né? E vocês, numa temporada mesmo de musical, é uma maratona, não é? Vocês chegam antes, precisa fazer o ensaio, o musical mesmo, às vezes a dobradinha. É cansativo, né, Dani? Um pouquinho. O intervalo é muito... A gente janta lá, mas é bom não jantar muito, não comer muito. Obrigado, eu como bom taurino sou guloso, mas eu tenho aprendido a me controlar um pouco para não porque são assim 1h30 entre uma sessão e outra, e o processo de ensaio desse musical foi mais rápido que o normal. Acho que preparamos a musical em 1 mês. Mas vocês já fizeram antes, lê do engano. Todas as marcações, quase todas as marcações cênicas são diferentes de 2012. E algumas modificações na música, na letra da música. Algumas músicas foram cortadas para não fazer barriga. Vários trechos, aliás, que eu cantava, o diretor perguntava: Daniel, se importa que a gente corte? Eu falei: corte à vontade, porque o importante é contar a história. Então a gente fez em tempo recorde. Um mês estava montado, e foi uma experiência está sendo muito, muito bacana, muito surpreendente. Dos musicais todos que você já fez, dos personagens, qual que foi assim, o mais desafiador, um personagem que te trouxe ali mais obstáculos no canto, na interpretação, na atuação? Olha, eu diria que recentemente foi o Max von Marlin, de Sunset Boulevard, porque eu queria fazer esse musical pela obra, pro currículo, por trabalhar com Marisa de novo. Marisa fez um trabalho espetacular como Norma Desmond. E eu queria esse personagem por causa de uma música. Foi puramente por causa de uma música. Porque o George Hearn, que é um grande ator da Broadway, que eu adoro, estava até conversando com o Cláudio Botelho sobre George Hearn. Aliás, se começar a conversar com o Cláudio Botelho, você não para. A gente começa a falar de música, de jazz, de tudo. E eu queria fazer essa música que o George Hearn cantava. E ali era um desafio para mim, porque eu estava muito acostumado sempre a estar muito em cena. E sempre procurava ter material, principalmente em comédia. Eu gosto de fazer comédia, apesar de não me achar engraçado. Eu gosto de fazer musicais que tem o elemento do humor. Coisa minha. E nesse não tinha tanto espaço para isso, ou quase nenhum. Não sei se é uma coisa da linha de direção, mas enfim. E esse foi desafiador nesse sentido, o Sunset Boulevard. Agora, fora esse, eu acho que em termos de resistência física, o Gaston era bem puxadinho na época da Bela e a Fera. Mas assim, eu acho que tentando ser mais sucinto. Ok, claro, o Henry Higgins, de My Fair Lady. Esse foi um desafio verborrágico. Assim. A primeira vez que eu entrei em cena fazendo Henry Higgins é como se o texto fosse antes do raciocínio. Era um texto muito grande e tinha que ser dito de maneira muito rápida e eloquente. Então, confesso, ao meu ver, eu só fui talvez encontrar o personagem depois de 2 semanas, 3 semanas de espetáculo. Mas foi desafiador, o My Fair Lady. Foi bem bacana. O primeiro que você fez foi Company? O primeiro musical que eu fiz de grande porte foi Company. Também com Cláudio Botelho. Acho que todos os musicais que eu fiz, as versões foram do Cláudio Botelho. Foram versados pelo Cláudio Botelho. Foi Company no Rio de Janeiro, 99. Foi que eu fiz o Harry. Inclusive o próprio George Firth e o Sondheim assistiram ao musical no Rio de Janeiro, no extinto Vila Lobos, Teatro Vila Lobos. Sondheim que nos deixou, né? Recentemente. Nos deixou no início desse ano, né? Foi em 92. Tem um outro musical dele aqui em cartaz, que é o Sweeney Todd, né? Que tá em cartaz com a Andresa Massey e o Rodrigo Lombardi,
também obra do Sondheim. Sondheim. O Dani, o Teatro Renault, passar o serviço completo aqui para o nosso ouvinte. O Teatro Renault fica na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 411. Na quinta e sexta-feira, sessões às 9 horas. 21 horas. Às 21 horas. Quinta e sexta às 21 horas. Isso. Sábado, dobradinha, às 4 da tarde. Isso. E às 9 horas da noite. Então hoje tem. Hoje tem. Você está indo para lá. Tranquilo. E no domingo, às 3 da tarde, às 8 horas da noite. Os ingressos o ouvinte encontra na ticketsforfun.com.br. Tem também no link da bio do Daniel Boaventura no Instagram. Só seguir @Daniel Boaventura. Tem o link lá também direto para Tickets for Fun. E também seguir T4F Musicais, que lá você fica por dentro das novidades. Isso. Várias produções que estão chegando aqui ao Brasil. O site direto da Tickets for Fun Musicais, você encontra também os ingressos, né? Muita gente pedindo palhinhas aqui. Claro. Pro Daniel Boaventura. Poder ao vivo, você quer que eu solte aqui para poupar aí para a sessão de hoje, hein, Daniel? Não, gente, fácil. Já que quiser ir, só um aviso rápido, pessoal. E esse público maravilhoso que posta e reposta o Família Adams, sempre que vocês postarem, coloquem @T4F Musicais. Quando vocês forem postar, eu peço gentilmente que ajuda a gente a divulgar cada vez mais. @T4F Musicais. Olha, eu tô cada vez mais querendo incluir músicas do Elvis nos meus shows. Outra música que eu gosto muito que é aquela... Oh, meu Deus. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Bom, aí vai. Vou tomar sua Daniel Boaventura. Aí. Ô, Dani, tem muita coisa pra gente falar ainda e o tempo é curto, mas preciso aqui resgatar uma memória. Você lança o seu primeiro álbum mesmo em 2009, o Songs for You. Isso. Em 2010 tem a gravação, eu estava lá, na primeira fileira, na gravação do DVD da Hebe Camargo. Você tava lá? Você tinha 1 ano de carreira, então assim, de se lançado como cantor Sim. mesmo, tinha 1 ano, não é? Eu tava fazendo Passione na época também. E resgatei aqui um trechinho, né, que eu tenho com carinho dessa noite. Eu tenho depois o DVD também. Apareço num trecho rápido com a Hebe, me dando a mão. Eu tenho certeza que você também guarda com carinho dessa noite. Vamos lembrar Era aqui. magnífica. La rosa ciengalana se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ya eres mía. Locas las fontanas se cantarán su amor. Anoche que me quedas desde la sur al cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Bom voltar no tempo, relembrar, né, Dani, desses momentos. Você mexeu, né? agora você mexeu, meu amigo. Muito louco isso. A Hebe que gostava muito de cantar, cantava muito nos programas dela no SBT, depois na Rede TV. Na volta dela ao SBT, conseguiu realizar esse sonho de gravar esse DVD, que teve participações especiais como Daniel Boaventura, Maria Rita, Barra da Saia, Roberta Miranda, Chitãozinho Chororó. Enfim, grandes artistas passaram ali pelo palco do
Antes era o Credit Card, né? O Credit Card era o Credit Card Hall. Credit Card Hall aqui em São Paulo. Dani, falar também aqui, né? Os ouvintes estão emocionados, mandando mensagens aqui, e falar que, além do Família Addams, que o Daniel cumpre temporada até 31 de julho, tem 2 datas pra gente passar aqui para os nossos ouvintes. Sim. 6 de maio e 7 de maio. 6 e 7 de maio é um showzaço em homenagem ao Dia das Mães. Tradicionalmente você realiza... Sempre faço. Né, Dia das Mães e Dia dos Namorados. Ao Dia das Mães. E olha só, é bom o ouvinte ir preparando mesmo o sapato, porque o show do Dani é muito animado. Vou trazer aqui mais uma palhinha, né, do que vai ter no dia 6 de maio aqui no palco do Tokyo Marine Hall. Faça do cara Dani, convite aqui para os nossos ouvintes, porque tem Dancing Queen muito mais no seu show aí, 6 e 7 de maio, né? Tokyo Marine Hall, e no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro é no... Eu sempre pegou de surpresa, mas é um lugar muito bacana que está sendo extremamente... No Quali Stage. Do Quali Stage. Eu ia falar isso agora, Danilo. Quali Stage, no Rio de Janeiro, e aqui no Tokyo Marine Hall. Assim, sempre vai ter o repertório do Sinatra, eu coloco, mas tem os clássicos, sim, dançantes, que é 50% do show, no mínimo, para levantar a pista. You Are The First, tem repertórios da Donna Summer, Maroon 5. Importante enfatizar que não é uma salada, pura e simplesmente. Tudo isso tem a produção musical do meu querido André Vasconcelos, as versões do Bruno Santos, que fez toda a parte de cordas e metais, também do Rafael Rocha, tem arranjo do querido Tutuca também, que está revisitado. Essas músicas são todas rearranjadas com naipe de metais, mas sem perder o famoso punch, o que faz você querer dançar. E eu faço questão que as pessoas dancem, porque eu acho que a gente tem que celebrar a vida. Ao som de Daniel Boaventura, mandar um beijo aqui para Ju Ponciano, que está na nossa escuta, Helenita Ribeiro, a Leira de Carvalho Silva, Isabel Alves Brito, Gilson Voltolini, o Ivaldo Luceno, Paulão Silva, Liliana Nagano, Darcy Gomes, Maria Aparecida Mendonça, muita gente aqui na nossa escuta, Amâncio Júnior, Felipe Ferreira, Cristina Midori, Cecília Valverde, o Carlos Castral, Douglas Vicente, e tem também mensagens de áudio, de carinho aqui para o Daniel Boaventura, vamos ouvir. Danilo, Daniel, excelente programa, Rodrigo Cabelo de Badibacite, sensacional, excelente jornalista, top entrevistado, se complementaram aí, valeu, bom sábado. Danilo Gobato, é o Milton Neves dos artistas. Parabéns, Daniel Boaventura também. Um abraço, Dr. Damião de Mariporã. Bom dia, Danilo Gobato. Adoro você e os seus programas. O Daniel Boaventura é um artista completo. Adoro ele, sigo ele nas redes sociais. Fico muito feliz em ouvi-lo sempre. Ana Maria Tatuapé. Because he missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Hey mambo, mambo italiano. Hey mambo, mambo italiano. Coco Joe, you mixed up the Siciliano. All the Calabrese do the mambo like a crazy with a hey mambo,
No more tarantella e mambo. No more mozzarella cococcio. Mambo Italiano trying enchilada with a fish bacalala. Hey gumba, I love it when you dance rumba. Thelma Sanches na nossa escuta, Silvia Stanzioni, a Lourdes Pepino, a Penha, Toninho Scatena, Nádia Bonadiman, Thelma Roma, Roberval Oliveira, Marina Queiroz, a Leonardo Calandrino, Fogos Regina mandou aqui, Casa Fogos Regina, 68 anos aqui no mercado, Luciene Guimarães, a outra Regina, Regina Missali, Antônio Siqueira, Guga de Ribeirão Pires, a Rosânia Portugal, Ana Maria Moraes de Santos, a Loreta de Santana, abraço aqui para Nádia Bacanelli, Fabiano Sobrinho e vamos com mais Daniel Boaventura. You don't have to go to school just to make it like a big bambino. It's like a vino. You're good looking, but you don't know how it's gonna be there. Hey, mambo, mambo, italiano. Hey, mambo, mambo, italiano. Ô Dani, essas gravações a gente pegou do seu DVD que foi gravado na Rússia, um projeto também muito bacana que você fez Moscou. Com a Moscou, com a Filarmônica, não Com foi? a Russian Philharmonic Orchestra. Você chegou e já gravou, foi o primeiro show lá, já a gravação do DVD, foi isso mesmo? Foi. Na verdade foi um convite da direção da Orquestra Filarmônica Russa para gravar. O maestro, quem regeu foi o maestro do balé de Bolshoi, Alexei Vereshchagin. E foi engraçado, o convite foi engraçado que eu estava em casa e falaram, Daniel, já queria que você cantasse conosco. Não era um DVD no início. E eu falei, claro, aí comecei a ligar para professores para ver que repertório de ópera eu podia lembrar. Mas não, nós queremos que você cante o seu repertório. Fiquei muito feliz, muito contente. Falei com a minha então gravadora e falei, nós temos que registrar isso, eu preciso registrar esse trabalho lá com essa orquestra. E toparam gravar o DVD. Só que me puseram uma condição que era você tem que gravar uma música em russo. Eu falei, claro, normal, na Bahia a gente sempre canta uma música. Quando a gente tá na roda de capoeira, tem que ter um clássico russo. Mas mandou 3 canções para eu escolher. Eu escolhi uma do Alex Vereshchagin, que é Meu Amor por Você Chega às Lágrimas, e aí o Blue Tibia dos Lhos. E aí eu escrevi no DM do Adnet, porque o Adnet fala russo, né? Eu falei, Adnet, pelo amor, você me indica como professor de russo? Eu falei, não, Dani, tem um cara assim, um professor em Niterói. Em Niterói? Ele morou na Rússia, enfim, gente boníssima, maravilhoso ele. E comecei a fiz poucas aulas de russo por Skype, mas mais para aprender foneticamente o básico, né, que é Spasiba, Pajausta, Dobre dia, Dobre noite, Nadeshta, Vampa, essas expressões para poder me comunicar e tentar pegar foneticamente o idioma. E eu ficava perguntando, feito louco, para qualquer pessoa. Tem um amigo meu que morou em Miami, que tinha um colega russo. Eu falei com o cara, cantei a parte da música para ele e ele, realmente você está muito ruim. Aí, então, passei palavra por palavra até conseguir lapidar. E foi uma experiência muito bacana, cantar em russo para os russos. E deu super certo. Separamos aqui um trechinho em russo, vamos ouvir. Я люблю тебя до слез. Каждый вдох, как каждый раз. Без лжи красивых фраз. Это облако из глаз. Лебедями белый рот. Reta final aqui do programa, queria agradecer, claro, todos os ouvintes pelo carinho, pela audiência, pelas mensagens, agradecer ao Daniel Boaventura, que está com a agenda cheia, graças a Deus, e que encontrou um tempo aqui para prestigiar o nosso programa, como sempre. Prazer, meu querido. Daniel Boaventura em cartaz até 31 de julho no Teatro Renault com o musical A Família Addams, no dia 6 de maio no palco do Tokyo Marine Hall, no dia 7 no Rio de Janeiro, comemoração ao Dia das Mães.
Pra gente encerrar pra cima, com energia, alto astral, repertório de Daniel Boaventura, que vai do pop ao erudito, canções românticas, né? Mas tem, claro, espaço para essa aqui também que a gente vai ouvir. Dani, obrigado mais uma vez pelo carinho, por participar aqui com a gente, viu? Amigo, eu que agradeço esse papo maravilhoso, agradeço aos ouvintes por essa oportunidade, espero encontrar com vocês de novo. E vá assistir, Dani, de novo, agora com Marisa, ao Família Addams. Irei, com certeza. Vamos encerrar aqui com música. Amigos, a pista de baile está aberta. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong. But I grew strong, and I learned how to get along. And now you're back from outer space. I just walked in to find you here, and that's that look upon your face. I should have changed that second lock, I should have made it even key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Go on now, go, walk out the door, just move along now.